Com uma ideia na cabeça e a vontade de empreender, a Tatiana Mello resolveu arriscar no mundo dos negócios. Ela decidiu apostar no ramo de box de assinatura, depois que presenteou uma amiga com uma caixa cheia de cuidados de skincare. No começo, o empreendimento parecia que iria dar certo, mas com o tempo, o sonho acabou naufragando. Onde foi que eu errei? Em 2020, a Tatiana teve uma sacada muito boa. Decidiu criar um box, uma caixa com produtos skincare. A ideia era excelente. Criar um produto, embalar esse produto e enviar para um grupo de assinantes. Com isso ela teria lucro e nem precisaria abrir uma loja física. Mas a ideia não saiu exatamente como ela esperava e por isso acabou fechando. Estamos em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, para investigar essa história e, é claro, trazer dicas e soluções. E ao meu lado está a Tati, que vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Tati, quando você decidiu empreender? Foi no finalzinho de 2020 para começo de 2021, né? Que aí eu comecei a querer empreender mais forte para esse ramo de box de assinatura. Você sempre quis empreender, né? Você estava contando para mim antes. Quando surgiu essa vontade, assim, eu quero ter um negócio meu? Desde sempre. Eu nunca quis ter uma coisinha na caixinha, assim. Apesar de ser muito metódica, eu sempre quis um emprego que eu pudesse fazer o meu horário, ter a minha disponibilidade, ter o meu espaço, né? Aí você falou da caixinha que você não queria ter, mas a sua ideia foi exatamente uma caixinha. Conta pra gente, qual a ideia foi essa? A caixinha começou com um box de assinatura, e aí, porque eu era assinante do box, e sempre foi uma vontade minha fazer uma coisa de cuidados com a pele, nunca de beleza, só cuidados e bem-estar, e aí foi a ideia da caixinha. Então não era maquiagem, não era nada disso, era produtos hidratantes, esse tipo de coisa? Isso, exatamente. Eu nunca mexi com maquiagem, eu nunca mexi com coisas de beleza, eu sempre mexi com os produtos para trazer o bem-estar, trazer o cuidado. Nunca também foi produto dermatológico, nunca pensei na questão dermatológica, só mesmo a questão de bem-estar. Bacana, só que aí você se planejou, você falou, eu tenho que comprar um número tal de produtos, eu tenho que estudar para quem que eu vou vender, ou não, você simplesmente teve a ideia e decidiu colocar em prática? Isso, aí eu fui estudando, né, com a demanda do que eu fui pegando. Uma amiga minha me ajudou fazendo um formuláriozinho para ver quem eram as pessoas que eu ia conseguir vender, para qual faixa etária, fazer um formuláriozinho para ver uma pesquisa de campo mesmo, e aí qual era o nicho também que eu ia pegar, que na verdade seria mais ou menos esse pessoal, as mulheres de uns 25 a uns 32, 33 anos, que seria o público-alvo. Claro que pessoas com mais idade também teriam e pessoas com menos idade também teriam, mas sempre... Seria uma média. Exato. E aí, quando eu comecei, eu fui analisar quantas caixinhas que eu podia para fazer a rotatividade dos valores, né? E aí eu precisava de 50 caixinhas por mês. Você fez alguma pesquisa também com algum especialista? Porque a gente está tratando de pele, né? Era a sua intenção naquela época. Então você, por exemplo, eu tenho uma pele mais oleosa, tem gente que não tem, então você tinha essa pesquisa também com especialistas para você entender o tipo de produto que você estava enviando para as pessoas? Então, eu tinha problema com a minha pele e eu tenho muita alergia, então a ideia era testar em mim, porque se testasse em mim, conseguiria abranger o maior... Não parece uma ideia muito boa. Exatamente. Aí, só que até que deu certo, assim, foi bom. E eu comecei a fazer uns cursos, na verdade, uns cursos online, só para entender mais ou menos como funciona a pele, como funciona o cosmético na pele mesmo, com médicos da internet.
Aí eu comecei a fazer cursos online, um curso específico de um médico, dermatologista, que eu gosto bastante. E que... Mas você chegou a entrar em contato com ele, não? Não, porque ele é bem famoso, então era só o curso mesmo que eu fazia. Quando que você partiu para montar a sua caixinha? Você falou, agora tá na hora, eu vou começar a pensar. Você pensou na marca, você pensou na logomarca da sua empresa? Isso, foi quando eu comecei a olhar gente que fazia marcas, fazia marketing, identidade visual. Aí foi uma amiga minha da escola, que eu gostava bastante dela, e que o trabalho dela sempre foi muito enxuto, sempre foi o jeito que eu queria levar a caixinha, como uma coisa mais minimalista, uma coisa mais... uma fluidez melhor. Aí ela entendeu mais ou menos como é que eu queria, e aí foi quando ela começou a fazer a identidade visual da minha marca. Então, só para a gente recapitular aqui, você teve a ideia de fazer um box, né, com produtos de beleza, cuidados para a pele, e aí você fez uma pesquisazinha de consumidores para tentar entender ali mais ou menos o perfil de quem ia comprar essa caixa. Você começou a fazer alguns cursos também para se especializar nisso, tentar entender um pouco mais como é que funciona, e fez a marca, certo? Exato. E aí, bom, a gente parte agora para as vendas. Como é que você iniciou essas vendas? Como é que você começou a divulgar o seu produto? Eu acho que o maior erro foi exatamente na divulgação. Teve gente agora que soube da caixinha agora, que no meu Instagram. Então, o seu pessoal? O meu pessoal. No meu pessoal, o pessoal que sabia da caixinha apenas só soube da caixinha agora. Então eu acho que falhei na divulgação, porque a divulgação eu fiz um Instagram para a marca, fui alimentando ele, fui até mesmo jogando no meu pessoal, umas amigas minhas também foram jogando no pessoal, mas eu não fiz disso um costume, Não tinha uma rotina, né? Não tinha uma rotina. Uma rotina de publicação, que é importante para quem trabalha também com essa parte de mídias sociais. Tem que ter uma rotina de publicação, uma rotina de divulgação, né? A gente tenta muito pela questão orgânica, só que nem sempre a questão orgânica dá certo. Também tem que investir um pouco mais nesse ponto, né? Pois é, aí muita gente falou sobre a questão orgânica, de eu aparecer mais, de ter uma cara marca. E eu tenho um pouquinho de problema com isso, confesso, porque eu não gosto muito de ficar na frente das câmeras. Quando você foi montar o seu negócio, você também pensou nessa questão de qual que seria o seu perfil? Às vezes a gente tem vontade de ter um empreendimento, mas nem sempre a gente tem um perfil para estar ali à frente da marca, disso tudo. Isso chegou a passar pela sua cabeça de colocar alguém? Pois é, na verdade o orçamento era enxuto, né? Então eu ficava mais na caixinha mesmo, então era eu. Então tinha que ser eu. Não tinha opção de colocar outra pessoa. Até que uma amiga minha, que ela é bem fotogênica, bem mais solta do que eu, falei, e aí, você não tá interessada? Ela falou, não, tudo bem, eu faço por você. Aí ela não cobrou nada, não fez nada. Aí tirei até algumas fotos dela, tem até hoje no Instagram algumas fotos dela, ela mostrando o produto, aí ela me deu algumas dicas também de como... Ela também tá tentando nessa carreira aí do social, me deu algumas dicas de como fazer e tudo, até ela mesma já fez alguns vídeos, fez algumas coisas. Então você fez um planejamento financeiro, você se programou para comprar os produtos, para investir em mídia, você chegou a sentar e fazer uma planilha com relação a isso? Eu fiz uma planilha porque meu namorado na época, ele me cobrou isso, porque na verdade só por mim eu não faria. Mas eu confesso que eu não alimentava muito bem a planilha, não tinha... Eu tinha o controle financeiro, porque nada saía da loja, nada saía pro externo. Também não tirava nada do valor da loja, mas não tinha o controle de saída e entrada de estoque, que eu reparei, na verdade, isso tudo agora. Eu não reparei antes. De controle de estoque, de planejamento, de colocar tudo numa planilha com os valores de cada produto que eu comprei, o produto que teria que ser o valor
de mercado, e aí o valor da caixinha. Teve uma caixinha que faltou planejamento e uma caixinha que eu não tive lucro. Planejamento financeiro. Exatamente. Eu não tive lucro nessa caixinha. Teve mais esse erro aí, porque foi uma sucessão de erros. Que não teve lucro nessa caixinha. Eu falei, ixi, na próxima eu vou ter que diminuir para ver se eu consigo um lucro, pelo menos um pouco maior, para cobrir do mês passado. E aí foi quando foi... Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. Quando que você sentiu assim que o negócio não estava dando certo? Você falou, isso aqui tá me dando dor de cabeça. Foi quando no último mês, assim, depois de uns 6 meses planejando todas as caixinhas, eu não vendi quase nenhuma. Eu vendi, eu acredito que 2, 3 caixinhas só. E aí eu falei, não, olha, tentei divulgar e tudo, tentei fazer promoção para tirar os produtos, aí eu falei, não tô dando conta de rodar esses produtos. Aí eu falei, não, parei e deixei parada a loja, em stand-by. Você acha que teve desinteresse ou será que não faltou um pouquinho mais também de investimento, não só financeiro, mas de energia também, para botar sua marca um pouquinho mais conhecida aqui em Brasília, tentar divulgar um pouco mais? Eu acredito que sim, porque se eu tivesse feito primeiro em Brasília e depois ter expandido, ter focado primeiro e não ter feito tudo de uma vez, talvez sim. Ou seja, validação, né? Que é exatamente isso. Você valida o seu produto primeiro no ambiente que você está, para depois você ver se tem a possibilidade de aumentar isso, de expandir para outros lugares. Então você não fez a validação aqui e já partiu para um projeto nacional. A gente pode colocar assim. Exatamente. Eu poderia muito melhor ter feito aqui em Brasília mesmo, ter validado o meu espaço aqui em Brasília para depois expandir. Eu primeiro expandi para depois pensar em vir para cá. E a essa altura você já estava também já desanimada, né? Isso, porque, enfim, você fica tentando vender, fica tentando falar para as pessoas, olha meu produto, é bem legal, olha como é que é a minha caixinha. E eu acho que também faltou um pouco de reconhecimento, um pouquinho de tato, um pouquinho de reconhecimento meu mesmo. De chegar e falar, olha meu produto, olha que legal, olha... E aí eu tenho um pouco de dificuldade de venda por falar, olha aqui, é legal. Aí foi a sua mãe entrou nesse cenário aí, né? Aí minha mãe entrou nesse cenário aí. Tati, agora se você pudesse pontuar aqui pra gente os seus erros, o que você colocaria aqui? Levando tudo em consideração. Tá, o primeiro maior de todos foi a divulgação, que eu falei no marketing mesmo. Eu falei exatamente nisso. O primeiro antes de tudo. O segundo foi o planejamento financeiro também, que eu deveria ter planejado melhor, controle de estoque, controle de entrada e saída, ter um projeto melhor. O quarto foi não ter estudado o suficiente, apesar de ter estudado bastante, mas eu precisava estudar mais. O ramo, o mercado, a minha clientela também, eu deveria ter estudado mais. E também, depois disso tudo, ter feito mais pesquisas pelo Correios, como é que eu ia distribuir a caixinha, a distribuição também aqui para dentro. Aí eu acho que eu também falhei contar isso. E cobrar também as pessoas. Cobrar as pessoas foi bem complicado, porque Você não recebia? Praticamente não recebia? Porque assim, eu chegava, falava, olha, tá aqui e tudo, depois você me dá o dinheiro e ia embora. Tá certo. Com a lista que a Tati fez agora, a gente vai para um breve intervalo e depois a gente vai conversar com o especialista para entender exatamente onde foi que ela errou, o que ela poderia ter feito melhor e também, claro, dar dicas para você. A gente volta rapidinho, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Onde Foi Que Eu Errei. Hoje estamos investigando os motivos que levaram a Tatiana Mello a fechar o negócio. Ela investiu no ramo de boxe de assinatura, organizando caixas com produtos para o cuidado com a pele. Mas a falta de organização, de marketing e alguns empecilhos acabaram sepultando a ideia da Tatiana. Onde foi que eu errei? Para entender onde foi que a Tatiana falhou, nós vamos conversar agora com Enio Pinto, consultor do Sebrae no Distrito Federal. A Tatiana elegeu um negócio bastante vanguardista, bastante alinhado com o que são hoje os desejos e necessidades dos clientes, já que é um empreendimento por renda recorrente. Ela de alguma maneira garante uma receita permanente, recorrente, como o próprio nome diz, e ela está sempre encantando o cliente. À medida que o cliente abre a caixa, a box, e se surpreende, se encanta com o produto que está ali. Mas se ela precisava iniciar um empreendimento com alguma certeza, alguma constatação e não um achismo da viabilidade desse empreendimento, ela tinha que ter projetado não só as receitas, as vendas, mas também os custos. Porque o empreendimento, na verdade, vive de lucro. Ela tinha sim que fazer essa projeção de vendas mensais, estipular metas, porque a meta é um alvo, é um objetivo que ela deve perseguir, mas necessariamente ela deveria ter previsto custos e despesas decorrentes dessa geração de receita, para poder avaliar de fato a viabilidade econômica e financeira desse empreendimento. No caso da Tatiana ter adotado uma plataforma de e-commerce já estabelecida no mercado, até é interessante, porque é importante você muitas vezes pegar carona no sucesso dos outros, em vez de reinventar rodas. Para você que já está iniciando um empreendimento do zero, se você tiver que estruturar e implementar e começar a operar todos os setores de um pequeno empreendimento, isso pode complicar a sua vida. Coloque energia naquilo que você é competente, que traz um diferencial de venda para você, que traz competitividade, que você é melhor que a média dos demais empreendedores já estabelecidos. E de alguma maneira você pode sim se apoiar em algumas estruturas já disponíveis no mercado. A nossa dica para a Tatiana e para todo mundo que vai começar um pequeno empreendimento é que você sonhe grande, até porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas comece pequeno e cresça rápido. A partir do momento que você começa pequeno, você tem a possibilidade de prototipar esse empreendimento, de acertar, errar e ajustar à medida que vai recebendo feedbacks do seu cliente. E aí você começa a se estruturar minimamente e aí vai replicando até ter um tamanho nacional. Então a dica, repito, sonha grande, começa pequeno e cresce rápido fazendo os ajustes em função dos presentes que você recebe do seu público, que são os feedbacks em função dos seus acertos e erros. Veja, a composição de preço para um produto, principalmente de assinatura, ela tem que envolver sempre aquilo que a gente chama dos 3 Cs, né? O primeiro C, os custos. Você tem que vencer os custos, afinal você se remunera com o serviço. Você não pode ter prejuízo na sua operação. O segundo C é o C da concorrência. O que a concorrência vem praticando em termos de preço? Para que você possa posicionar o seu empreendimento em relação a quem já está estabelecido e concorre com você pelo mesmo cliente, pelo mesmo usuário. E o outro C, o terceiro C, é o C do cliente. Quanto o cliente está disposto a pagar pelo produto que você está entregando, pelo valor que você agrega. É assim que você deve determinar o seu custo. E considerando o frete, ele está no que a gente chamou aí do primeiro C. O frete é um custo que você tem para fazer a entrega do seu produto ao seu cliente. Então é fundamental um planejamento prévio desses aspectos financeiros do seu empreendimento antes de fato iniciar a operação. Tatiana, a questão financeira de qualquer empreendimento é meio que uma bússola, né? É meio que uma bolinha de cristal. O fluxo de caixa vai te permitir ver quando vai sobrar recursos no seu empreendimento para que você aplique ou reinvista e vai também te permitir ver quando você vai ter a necessidade de captar recursos no mercado. Então veja, é fundamental a criação de controles gerenciais das finanças do seu empreendimento para que você alimente o seu fluxo de caixa, para que você possa tomar decisões consistentes, completamente baseadas em dados. As finanças em si, elas só vão medir se o seu empreendimento está tendo sucesso ou não nas diferentes áreas de atuação. Se eu estou vendendo bem, se eu estou comprando bem, consequentemente, se eu estou lucrando bem.
Então é crítico que qualquer empreendimento comece organizado, principalmente nos aspectos financeiros, que vai ser o termômetro, que serão os indicadores de sucesso das outras áreas desse empreendimento. Tati, então mostra pra gente um pouquinho do produto que você vendia. A minha caixinha vinha fechada assim, aí quando você abria, ela tinha a logo da marca e os produtos dentro da caixinha. Esses aqui são os produtos que sobraram. Então, a caixinha sempre vinha com uma identidade do mês. Lembrando que não era caixa personalizada, era já definida. Era já definida, com box mesmo. E aí, cada uma tinha um tema do mês. Aí vinha com os produtinhos, vinha com a esponja. Essa daqui tem a esponja, tem a faixinha de cabelo. Tem o Bio-Oil, que ele serve para várias coisas, mas é ótimo para mulheres. A máscara, o hidratante facial e o hidratante labial. Esses aqui são dessa caixinha aqui, mas cada caixinha tinha um tema no mês. Quantos produtos você colocava em cada caixa por mês? Tinha uma quantidade? Tinha que ter obrigatoriamente 5 produtos ou você variava? Tinha que ser obrigatoriamente 6 produtos. Tá, então todo mês você já fazia conta para isso? Exatamente, já fazia a conta para ter 6 produtos cada caixa e com o tema diverso. Por exemplo, se no mês eu chegava e fazia de hidratantes, aquele mês era de hidratante, aí vinha o hidratante facial, o hidratante labial, o Bio-Oil, que é de cuidados com a pele, que também é hidratante, né? E também tinha a esponja para que seja como se fosse um acessório. Eu também colocava assim, vários produtos e um acessório. Era sempre, entre os 6 produtos, tinha sempre um acessório. Aí o acessório era ou a esponja ou a faixinha de cabelo. Tati, infelizmente não deu certo, você decidiu parar e hoje você está empreendendo? Hoje não, hoje eu sou seletista e aí eu larguei um pouco de mão do empreendedorismo para trabalhar para os outros, mas eu não penso em desistir não, eu penso em tentar empreender de novo e espero que da próxima vez dê certo. Você já tem alguma coisa em mente? Ainda não tenho nada em mente, mas uma hora vai surgir, eu sempre penso em empreender, nunca penso sobre o quê, claro que sempre com a minha identidade, né? Porque eu não vou perder também a minha essência e eu acredito muito que a YouCare foi muito essência para mim. E agora você tem a experiência do que não deu certo e as dicas também, né? Exatamente. Ou seja, vai ser diferente. Vai ser diferente, espero que sim. Aí dessa vez vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, Tati. Você manda muito bem. Obrigado por ter participado conosco, obrigado por ter contado a sua história pra gente. Você que nos acompanha, Onde Foi Que Eu Errei termina por aqui. E a gente se encontra na semana que vem, investigando mais uma história de empresas que não deram certo e trazendo, claro, dicas, avaliando esses pontos também. A gente se encontra na semana que vem. Até mais!